Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Como passaram o final de semana? Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar a nossa aula de segunda-feira, dia 10, aqui na nossa terceira aula da semana, História e Geografia no livro, Língua Portuguesa impressa. Então, dando continuidade, ao livro, nós vamos agora para a parte do capítulo 2, que vai falar sobre a pré-história, sobre a evolução do ser humano. Então, para falar disso, nós temos algo muito importante que são os vestígios do passado, que são os fósseis. Os fósseis, eles são restos, de animais ou de outros seres vivos como plantas, e que acabam com o tempo, petrificando, ficando como pedras. E acaba nos ajudando a entender um pouco o passado, estudando essas peças que são encontradas. O fóssil também pode ser marcas como pegadas, marcas de folhas que acabaram sendo petrificadas no barro, onde às vezes ficou ali e petrificou com o tempo, e ficou a marca daquilo ali. Então, nós vamos fazer aqui uma experiência de uma atividade, se for possível, tá? Se não for, tá tudo bem, mas se for possível, fazer uma experiência como se fosse um fóssil. Nós vamos fazer uma imitação de fóssil, Porque o fóssil ele tem milhões de anos, então nós vamos fazer uma imitação. Para isso, lembra que eu falei que as marcas deixadas no passado, como marcas de pegadas ou marcas de folhas, eram geralmente no barro? Então nós vamos usar uma espécie de barro que é a argila. Inclusive, se sua família tiver perto aí um barro que esteja limpo, que se possa mexer, pode ser usado o barro também, porque depois ele vai secar e vai ficar petrificado, também. Então, mas a argila é melhor porque ela é mais fácil de mexer, já vem limpinha. Mas aí você conversa com a família para te ajudar, tá? Usa-se também algum tipo de farinha refinada, como trigo, ou pode ser polvilho ou maisena. O trigo eu não sei se ele funciona, mas a maisena eu sei que sim. A maisena ou trigo, para quê? Para a folha não grudar em um dos lados quando você juntar, tá? Você vai escolher uma folha, de preferência uma folha bem assim mais grossa do que as outras, que senão a fininha não vai nem fazer marca. Então assim, para dela deixar a marca dela mesmo no barro, tá? Na argila. Então você vai fazer como está na imagem aí na explicação. São duas partes, certo? Você tem que ter duas partes. Você vai deixar de uma espessura, ou seja, de uma altura, de uma largura que seja para mais de 2 dedos, porque se ficar muito fina, quando ela secar, ela racha. Então aí você deixa para mais de 2 dedos de largura, tá? De espessura. E as duas partes do mesmo tamanho. Não precisa ficar perfeito, tá? Coloca a folha e sobre a folha você polvilha ou a maisena ou o polvilho, porque vai impedir que grude na outra parte, que é onde nós queremos a marca, certo? Feito isso, aí é mais complicado, tem que ter paciência porque tem que esperar. Nós vamos esperar pelo menos 5 dias para que a argila seque bem, esse barro seque bem e fique parecido com pedra, para a gente abrir e ver a marca, tá? Imagina que nós vamos esperar só 5 dias. Os fósseis de verdade foram milhões e milhões de anos, Então você vai fazer isso. O nosso resultado será o quê? Uma marca da folha escolhida, na parte do fóssil, do barro que vai se parecer com o fóssil. Aí você tira a foto e me manda. Então não vai ser para entregar agora, Essa foto você vai me tirar quando a argila estiver totalmente seca, já poder ter um resultado, ok? Não tem obrigação de fazer isso aí, essa é uma atividade que eu acho interessante, que eu acho que é legal. Nós fizemos com outras turmas, é bem legal nos outros anos. Então, assim, o resultado é bem bacana, a gente tem uma ideia bem interessante de como realmente seria um fóssil, tá? Mas se puder fazer, é bem legal para a experiência sua, ok? Dando continuidade à nossa aula 3, nós vamos para a língua portuguesa. Não esquece de colocar a data, tá? É importante você sempre estar organizando o seu tempo e as aulas. Nós vamos ver um assunto que você já deve ter visto nos outros anos, que são os encontros vocálicos, mas que são importantes para a gente estudar, Você vai reparar que até depois que você estiver no ginásio, você ainda revê isso daí. Então, primeiramente, vamos ler aqui. Eu coloquei uma explicação que eu quero que vocês leiam. Eu vou ler, vou explicar, mas você tem que ler depois também, tá? Você sabe o que são as vogais, Aqui, ó. A, E, I, O, U. São as vogais. Beleza. Quando
essas letras elas se encontram diretamente, sem nenhuma consoante no meio, diretamente em uma palavra, nós chamamos isso de quê? De encontro vocálico. Que significa o quê? Encontro de vogais. Então, por exemplo, quando na palavra eu tenho ali ai, ui, ou e outras mais, eu tenho encontro de vogais, encontro vocálico. Esses encontros vocálicos, eles têm nomes especiais, né? São os tipos deles. Toda vez que você fala o tipo de alguma coisa, você está dando a classificação. Então, a classificação é o tipo dele. Quais são as classificações dele? Ditongo, hiato e tritongo. Significa o quê? O ditongo, o próprio nome está aparecendo o quê? De, dois, né? Quando eu tenho duas vogais que ficam na mesma sílaba, não pode ficar em sílabas diferentes. Lembra o que é sílaba? Cada pedaço da palavra. É só você lembrar, cada vez que você abre a boca para falar uma parte da palavra, cada vez que você abre a boca, você precisa movimentar a boca de novo, é uma sílaba. Então, eu tenho aqui um exemplo, coisas, né? A palavra coisas, por exemplo, ela é um ditongo. O O e I dele é I. O O e o I ficam na mesma sílaba. Como é que eu sei? Quando você separa a sílaba, o oi ficou junto. Então, eu sei que é um ditongo. Só de falar você pensa comigo, você fala coisa, você não fala coisa, você fala coisa. Então, o O e o I vem de uma vez, na mesma sílaba. Isso é um ditongo, certo? O hiato já é diferente. Eles são duas vogais também, mas não ficam juntas, ficam separadas. Por exemplo, a palavra aí, saúde. Saúde. Eu não falo saude. Ninguém fala assim. Então eu falo separado. Saúde. O A fica numa sílaba e o U fica em outra. Então, quando o nosso encontro de duas vogais ficam em sílabas diferentes, isso é um hiato. E para terminar a classificação, o tritongo. Tritongo é bem fácil, porque são 3 vogais. Mas lembre-se de uma coisa, tem que ficar na mesma sílaba. Algumas pessoas confundem isso. Nem sempre que eu tenho 3 vogais, eu tenho tritongo. Porque às vezes eu tenho 3 vogais que estão ali, só que uma delas fica para outra sílaba. Isso não é um tritongo, na verdade você tem um hiato aí, certo? Você tem um ditongo para um lado e um hiato para o outro. Então, isso daqui tem que estar na mesma sílaba. Então, o tritongo são 3 vogais, na mesma sílaba, igual na palavra Paraguai, certo? Paraguai. Você viu que eu não falei guai, eu falo guai, de uma vez só. Então, de uma vez só que ficou na mesma sílaba. Então, revendo, ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. Hiato, 2 vogais, só que em sílabas diferentes. E tritongo, 3 vogais na mesma sílaba. Aí embaixo vocês têm uma atividade para poder praticar, né, o que acabamos de ver. Ela é bem simples, vocês vão pegar essas palavras aqui e vão separar a sílaba e depois classificar. Classificar de que tipo elas são, se é ditongo, hiato ou tritongo. Perceba que a primeira eu até dei exemplo lá na explicação, saúde, né? Então aqui o que você vai fazer? Você vai separar D, certo? Aí você percebeu que elas ficaram separadas? Então é o quê? Qual é a classificação? Classificação hiato, né? Então é isso que você vai fazer com as outras também. Você vai pegar e fazer a separação de sílabas aqui, certo? E aqui a classificação, se é ditongo, tritongo ou hiato, ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.